Vamos falar de uma situação que todo mundo ou passa ou vai passar quando tem um aparelho de GPS pessoal ou tem um navegador GPS no teu celular, que é a conversão do arquivo .gpx para o arquivo .kml ou KMZ, ou o inverso, o arquivo KML e KMZ para o GPX, ou seja, a conversão do arquivo de leitura do Google Earth para o formato de leitura do aparelho GPS e vice-versa. A extração do arquivo GPX do aparelho GPS para poder ser lido e convertido no Google Earth. A primeira coisa que tem que ter em mente que existem vários tipos de aparelhos GPS, vários modelos de aparelho GPS e vários formatos padrões de arquivos de dados de aparelho GPS, ok? E não existe um padrão único mundial. Então, se eu leio traços, pontos, polígonos de informação geográfica capturados de um determinado aparelho GPS ou criados, editados a partir de algum software específico de informações geográficas, eles sempre vão ter formatos diferentes, linhas diferentes, extensões diferentes, ok? E muitas vezes o que eu crio em um ambiente, mas eu preciso ler em outro ambiente. Eu crio, por exemplo, na plataforma do Google Earth, ou na plataforma do Basecamp, no próprio AutoCAD ou no TrackMaker, mas eu vou ler esse arquivo no meu navegador GPS. Eu preciso converter de um formato para o outro. Ou eu recebi um arquivo de GPS de um formato XYZ de algum amigo que usa um aparelho que não é o mesmo fabricante que o meu e gerou um outro formato, uma outra extensão, né? Eu não vou conseguir ler essa extensão se não for a extensão que o meu aparelho lê. Eu vou precisar de um conversor, ok? O mais recomendado é o GPS Babel. É um conversor de arquivos GPS free, gratuito, ok? Código licença pública, uma licença aberta, né? E possui o seu instalador tanto para Windows quanto para macOS, o sistema operacional do Mac, quanto para Linux, tá? Então essa é a carinha do GPS Babel. Depois que você instala ele, basicamente você vai trabalhar com três campos de informação: o formato da entrada do arquivo, aí você vai escolher o arquivo que você tem ele e você quer converter, ok? Você vai escolher o formato de saída do arquivo, a mesma coisa, qual é a saída desse arquivo, vai dar um nome para esse arquivo, vai apertar OK e vai ser convertido. Lembrando que as conversões, elas são um quebra-galho muito importante, porém podem ter perda de dados entre as conversões, ok? Então tem que ter ciência que ao converter essas informações de um arquivo para outro, é possível que tenha perda de informações,
principalmente nas escalas, nos comprimentos e nas escalas, né? Então pode acontecer que aquilo que originalmente foi tabulado como 10 km vire 9 ou vire 11, ok? Então vamos para uma situação prática. Estou aqui no meu Google Earth, terminei meu planejamento, terminei minha trilha, terminei de editar uma rota, coloquei todos os pontos de informação que eu quero colocar nessa trilha e eu quero transferir essa trilha para o meu aparelho GPS, tá? Só que eu tenho um problema. O Google Earth, quando eu aperto aqui salvar como, eles só me permitem salvar em KML ou KMZ. Então vou lá, salvei KML e KMZ. E meu aparelho GPS lê arquivos GPX. Ok? Então o que eu faço? Eu vou acionar o GPS Babel, formato de entrada de arquivo. O Google Earth, formato de entrada, porque é o que eu gerei, que é o KML, ok? Então vou lá procurar o arquivo de entrada. O arquivo de entrada, Travessia dos Trilhadeiros. Vamos lá, arquivo de entrada. Agora, meu arquivo de saída, eu quero em GPX, ok? Achei lá na minha lista de arquivos disponíveis para conversão, GPX. Selecione GPX. Vou dar um nome. Vou dar um nome qualquer. TT. Só apertar OK. Sucesso de conversão. E quando eu vou lá para minha área de trabalho, ele me aparece aqui, ó, convertido. Tá vendo? Convertido em GPX. Pronto. É só transferir para o meu Garmin, para o meu aparelho GPS. O inverso é o mesmo procedimento. Eu recebi em GPX, ok? Recebi o arquivo em GPX. Procuro o arquivo GPX que eu recebi, ok? Procuro no formato de saída o formato que eu quero converter. Por exemplo, se eu quiser o KML, coloco um nome qualquer e aperto OK. E ele faz a conversão novamente. Então esse é o meio mais usual de fazer a conversão de GPX para KML. Lembrando que o GPS Babel converte dezenas de formatos de arquivos de GPS para outra dezena de formatos de arquivos GPS. Mas existem outros macetes interessantes. Eu posso gerar meu arquivo no Google Earth e, como um quebra-galho, eu posso usar o site do Wikiloc, na minha conta lá do Wikiloc, né? Enviar essa trilha que eu salvei. Por um acaso eu salvei aqui. E no momento que eu salvar essa trilha lá no Wikiloc e entrar na minha lista de trilhas, o próprio Wikiloc permite que, quando for baixar essa trilha, eu escolha o formato de arquivo, que é o GPX, ou o formato do Google Earth. Ou seja, eu uso o Wikiloc para fazer a conversão. Ok? Então, esse é o meio. Eu posso usar o Wikiloc para fazer a conversão. Subo o arquivo, depois eu faço o download no formato que ele me disponibiliza. Ele disponibiliza os dois formatos, GPX
e KML. Eu posso também, como eu tenho o Garmin, usar o Basecamp. O Basecamp também me permite que eu leia os arquivos em KML e KMZ, que eu leia os arquivos em GPX e que eu salve ou exporte tanto em KML quanto em GPX. Então, uma terceira via de conversão de arquivos é usar o Basecamp. Para quem usa o TrackMaker, mesma coisa. Ele também lê arquivos em GPX, lê arquivos em KML e KMZ, salva arquivos em GPX, salva arquivos em KML e KMZ. Então, é uma quarta via de opção. Quem gosta de usar o TrackMaker, ou quem pensa em usar, também permite. Mas aí alguém vai dizer, poxa, mas o Google Earth consegue ler GPX. Sim, o Google Earth consegue ler GPX. Por que você não usa, então, o Google Earth diretamente para ler o GPX? É possível? Sim, é possível. Vamos fazer uma experiência aqui. Vou procurar um arquivinho. Peguei o arquivo GPX para abrir por dentro do Google Earth. Tá vendo como ele aparece? Ele vem com muita sujeira. Ok? Como ele vem com muita sujeira, eu vou precisar dar uma limpada nessa sujeira. E o Google Earth não é a melhor ferramenta para ficar limpando, editando arquivo. A melhor ferramenta é o Basecamp. Então eu prefiro usar, eu posso ler o arquivo evidentemente no Google Earth, mas se eu precisar trabalhar o arquivo, eu vou ou ter que construir uma trilha do zero por cima dela, ou eu prefiro abrir em cima do Basecamp e fazer uma edição, dar uma limpada na trilha, tirar os excessos, ok? Então, tá aí a nossa comentário de hoje, nossa dica de hoje. Aqueles que têm dificuldade, que precisam fazer a conversão do GPX para KML e o contrário, KML para GPX ou outros arquivos, falamos aí de 4 vias: através do GPS Babel, através da conversão no site do Wikiloc, através do Basecamp, através do TrackMaker. E uma quinta via, se você quiser, como opção, é abrir o GPX por dentro do próprio Google Earth. Porém, o Google Earth não salva em GPX. Você ainda vai ter que voltar para uma dessas 4 vias que eu falei para fazer a conversão do arquivo gerado pelo Google Earth para formatar ele para um arquivo que o seu GPS leia. Ok? Então, é isso aí.